Multiprocessing em Python. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, João aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multiprocessing em Python. Veja, qual é o problema para que nós possamos usar o multiprocessing em Python? O problema aqui é o seguinte, por que o Python não usa todo o CPU? Veja, se já executaste um programa Python pesado, tipo como se fosse cálculo, scraping ou tipo processamento de dados, ok? Talvez tenhas reparado que o uso de CPU não chega a 100% mesmo em máquinas com vários núcleos usando o Python. Então, isso acontece por causa do GIL, ok? Que significa Global Interpreter Look, que é dessa forma aqui, o GIL, que é esse senhor aqui, ok? Que é Global Interpreter Look, ok? Então, o que é o GIL? Veja, o GIL ele é um mecanismo interno do Python que permite que apenas uma thread execute código Python por vez. E ele praticamente foi criado para que possa simplificar a gestão da memória, ok? Em termos de Python. Agora, só que o problema é que esse mesmo GIL ele limita o uso de múltiplos núcleos quando nós usamos tipo threading, ok? Em Python. Isto resulta que, mesmo com 6 ou 8 núcleos, um programa Python comum usa apenas um único núcleo. Então, qual é a solução? Então, a solução é aqui que entra o multiprocessing, ok? Multiprocessing, que é esse senhor aqui que nós vamos falar dele hoje em Python, ok? Que é esse multiprocessing. Então, o módulo multiprocessing ele resolve este problema criando processos independentes e não threads, ok? Veja, cada processo ele terá o seu próprio interpreter Python, vai ignorar o GIL e também vai usar o núcleo diferente do CPU. Talvez falando seja um pouquinho de entender agora. Vamos ver na prática o que eu quero dizer com toda essa teoria que eu já disse há pouquinho. Veja, primeiramente, para que nós possamos fazer o uso do multiprocessing, nós devemos importá-lo. Okay? Veja, o multiprocessing ele é um módulo que faz parte da biblioteca padrão do Python e não precisa de instalar nada. Para que nós possamos fazer o uso do multiprocessing, primeiramente nós devemos importá-lo. Então, vamos importar ele dizendo o seguinte: import multiprocessing, que é esse senhor aqui. Salvamos, ok? Perfeito. Agora, vamos ter um exemplo simples onde nós vamos criar um processo em Python, ok? Para que nós possamos começar vendo na prática o seguinte. Então, vamos começar primeiramente com o básico, que vai ser o seguinte, ok? Esta função ela será executada em um outro processo. Isso vai ser o seguinte: eu vou definir uma função aqui, def, chamada tarefa, ok? Então, essa tarefa, sair daqui, 2 pontos, enter. Então, ele vai ser o seguinte, ele vai imprimir print, abrir e fechar, o que ele vai me imprimir? Vai me imprimir processo em execução, ok? Meu teclado infelizmente é em inglês, não sei onde é que fica o C cedilha, então vamos imaginar que aqui está escrito execução e não execução, ok? Lá é isso, ok? Perfeito. Yeah. Então, agora vamos criar um processo, ok? Então, para que nós possamos criar um processo, como nós já dissemos, ok? Nós já importamos o nosso multiprocessing que está aí presente, ok? Agora, para que nós possamos criar um processo, nós faremos o seguinte, ok? Deixa-me dar um pouquinho de espaço. Eu virei aqui, eu vou dizer o seguinte: if underscore name, ok? Underscore igual, faço o seguinte, um pouquinho de espaço, underscore main underscore, perfeito. Vamos colocar aqui agora 2 pontos. Faço o seguinte: eu vou ter o meu P, abreviação tipo a processo, P vai ser igual a multiprocessing ponto process. Veja aqui o P é maiúsculo, ok? O P aqui deve ser maiúsculo. Ponto process ele vai ser igual. Vamos dar o nosso target, que é muito importante, target, que será igual a, aqui nós vamos indicar a função que nós gostaríamos de executar. Então eu vou chamar de tarefa, minha função, que é essa minha função que eu tenho aqui, tarefa. E agora, para que eu possa iniciar o processo, eu tenho que dizer o seguinte, veja, eu vou ter meu p.start. Essa função aqui ele permite com que eu possa dar início ao meu processo, ok? Tipo a minha função ou a que eu gostaria de executar. Eu vou salvar isto e virei aqui o seguinte. Então, depois eu terei o seguinte, p.join, dessa forma aqui, ok? Abri e fechei, 2 pontos. Agora, uma explicação rápida, veja. O target, ok? Aqui o meu target que eu tenho, é a função que o processo vai executar. Então, nesse caso, será essa função aqui. O start
esse start que temos, p.start, ele dá início ao nosso processo, ok? E já o join, ele espera com que o processo termine. E agora, aqui esse nosso if aqui que nós temos, if underscore name igual algo assim do gênero, é obrigatório, ok? Quando nós estamos a tratar de processing em Python, ok? Ou multiprocessing em Python. Então, esse senhor aqui é muito obrigatório para que ele possa executar a função certa ou exata, ok? Caso nós tenhamos aqui várias funções. Então, essa parte aqui é muito obrigatória. Então, agora vamos executar o nosso código aqui para ver que nós temos até agora. Se eu ver aqui, salvei. Se eu executei este código aqui, executei. Como nós vamos ver, processo em execução, ok? Então, ele executou aqui o nosso processo. Agora, ok? Vamos criar vários processos, ok? E depois vamos executar a mesma função várias vezes em paralelo. Então, para que nós possamos fazer isso, vai ser o seguinte, ok? Aqui, na minha função tarefa, eu vou fazer uns pequenos ajustes. Então, isso vai ser, eu vou criar aqui algo que vou chamar de número, ok? Salvei. Agora, aqui vamos fazer um pequeno ajuste. Aqui vamos agora usar o fstring e virei aqui dentro processo, okay? Dar um pouquinho de espaço, abrir e fechar, processo, vamos passar com o nosso número, ok? Avançar um pouquinho, iniciado, vamos escrever aqui, iniciado, ok? Tipo, aos poucos vamos começar montando as nossas tarefas, ok? Iniciado, processo iniciado, salvei, perfeito, ok? Então, depois disso, viremos aqui embaixo de novo, como sempre, if main. Aqui eu darei um pouquinho de espaço antes de eu começar a minha tree. Virei, vamos descer, eu farei o seguinte, ok? Processo, vou criar uma lista vazia. Ou melhor, vamos dizer processos, como vão ser vários processos. Então, esse processo aqui ele vai ser uma lista vazia, igual a uma lista vazia. E agora, isto aqui nós vamos colocá-lo dentro de um for loop. Okay, então vamos dizer o seguinte, for e in range, tipo, vamos dizer que nós gostamos de executar tipo 5 processos, in the range of 5, 2 pontos, vamos colocar aqui 2 pontos, agora tudo isto aqui, ele vai dentro desse for loop, avança um pouquinho, salvamos, então, após isto, vamos dizer o seguinte, ok? Vamos também fazer aqui alterações aqui no nosso multiprocessing, processo, aqui temos target, tarefa, vamos agora adicionar um argumento, vírgula, vamos dizer o seguinte, args, ok? Ele vai ser igual a abrir e fechar, vamos dizer aqui o i, vírgula, dessa forma aqui, não esqueça de colocar o vírgula, é bastante importante. Depois como sempre vamos iniciar o processo e depois vamos fazer o seguinte, ok? Em vez de join, vamos removê-lo. Vamos dizer o seguinte agora, processo, okay? Que essa é a nossa palavra que nós temos aqui, processos, está aqui a minha variável, ponto append, ok? Vamos guardar os nossos resultados, append, abrir e fechar, que nós vamos, okay? Vamos salvar esses processos e vamos começar a enviar tipo cada processo para que possa ser executado, ok? Append, perfeito, desce um pouquinho e depois disso vamos fazer o seguinte, ok? For p, tipo, para cada processo em processos, ok? Para cada processo que estarão presentes dentro da minha lista de processos, ele vai fazer o seguinte, ok? Vamos fazer, vamos ter o nosso p.join, ok? Abrir e fechar, bom, perfeito, ok? Então dessa forma ele vai executando cada processo individualmente. Agora, vamos só limpar aqui a nossa, aqui, clear. Uma explicação para ver, aqui, o args que nós passamos aqui, ele deve ser uma tupla, é obrigatório. Agora, para para um único argumento, usa a vírgula, ok? É muito importante usar aqui a vírgula, por isso que eu disse que a vírgula aqui é obrigatória para um único argumento. É por isso que nós temos aqui args igual, essa é a nossa tupla que nós temos aqui, i, ok? Perfeito, então, agora se nós rodarmos esse código aqui, ele vai ter assim, vários processos executando simultaneamente. Então, se eu rodar isto aqui, vamos lá ver, rodei, como podem ver, processo 0, iniciar, processo 1, iniciar, processo 2, iniciar, processo 3, iniciar, e assim, então, caso nós tivermos aqui tipo, várias funções ou vários processos, dessa forma aqui ele vai começando a executar os processos individualmente, ok? Tipo, paralelamente. Sei muito bem que de primeiro é um pouquinho difícil de nós entendermos isto, ok? Agora,
Quando usar multiprocessing, veja, use multiprocessing quando tu tens tarefas pesadas de CPU, como por exemplo processamento de imagens, vídeos, de, por exemplo, inteligência artificial, scrapping massivos mesmo, bem grande, e tem para simulações ou cálculos científicos. Então, aí sim faz sentido nós usarmos o multiprocessing. Então, evita usar multiprocessing quando o problema é apenas tipo input ou output, tipo entrada e saída, tipo request de arquivos, algo assim do gênero. Então, nestes casos, usa o Anxio ou o Trading, que são melhores para este tipo de coisas, ok? Então, veja, nós veremos mais exemplos sobre multiprocessing. Isso aqui foi apenas uma pequena introdução sobre multiprocessing. E também, caso tu gostaria de saber um pouquinho mais sobre multiprocessing, deixarei na descrição desse mesmo vídeo um link que te leva diretamente a tutorial relacionado a multiprocessing, onde tu verás mais exemplos que irão tipo clarear a sua mente sobre esse mesmo tópico, esse mesmo assunto, ok? Eu sou o João, vejo no próximo vídeo. Acho que vamos falar um pouquinho mais de multiprocessing em Python, ok? Então, muito obrigado e vejo no próximo vídeo. Fui!